Boa tarde, eu sou a professora Nivânia, sou formada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia, Educação Especial e Educação Tecnológica. Bom, eu vim aqui apresentar como eu apresentar o meu plano, como eu faria meu plano e uma aula didática com a temática dos pronomes pessoais. Bom, a minha proposta é de que essa aula, o objetivo é demonstrar como eu estruturaria e aplicaria esse conteúdo, na sala de aula. O objetivo geral é que os alunos sejam capazes de compreender e identificar os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, elas e eles. E sua função de substituir o nome, ou seja, o substantivo, tornando a escrita mais fluida, e mais coesa. A habilidade que eu escolhi foi a 06, PL 06, e que está alinhada à BNCC, Essa habilidade, ela trata, do reconhecimento da função dos pronomes pessoais na organização de textos e na construção para a coesão textual. A competência ela engloba, a analisar o uso de pronomes em textos. Também não poderia deixar de garantir, os direitos da criança, que é o direito à educação, ensino de qualidade que prepara a vida delas em sociedade, o direito ao respeito e à dignidade. Nenhuma criança ela pode ser humilhada, discriminada nas minhas aulas, agredida ou sofrer qualquer tipo de violência. Direito também de liberdade. A criança tem o direito de expressar sua opinião, fazer perguntas e dispor suas ideias, crenças. Direito à participação também, A criança pode participar da vida escolar, como em grêmios, eventos e na formulação de regras de convivência de acordo com a idade e a maturidade. Também eu deixo claro para eles que eles têm todos esses direitos, mas também eles têm deveres, Eu falo também sobre o dever de respeitar, Ela deve respeitar o professor, os funcionários, os colegas, todo o ente colegiado, para nós manter um ambiente agradável, e bastante rico. O dever delas também é de estudar, responsabilidade delas frequentar a escola, fazer todas as tarefas propostas, dedicar-se aos estudos, o dever de cuidar também, Ela cuidar um do outro, zelar todos, ter uma boa convivência, sempre perguntar de forma respeitosa, sempre acolher o outro quando o outro não está bem, fazer intermediações caso precise, se o outro tiver que o outro está bem, comunicar ao professor, e cumprir as regras, que regem todo o nosso percurso, Isso é educacional. Bom, a minha metodologia e estratégia seria uma abertura lúdica, e conectiva sobre os pronomes. Eu iniciaria a aula com uma pergunta-problema, ou um texto curto, ou uma história, para contextualizar o conteúdo. Eu falaria assim, por exemplo: se a gente falasse o nome de alguém toda hora, como ficaria a nossa conversa? Será que fluiria a nossa conversa falando o nome da pessoa toda hora, repetir toda hora? A ideia mostra a necessidade do pronome, Eu usaria um slide com 2 frases comparativas, uma repetitiva e a outra com o uso do pronome, para que eles percebam visualmente a diferença. Exemplo: Maria Maria foi à padaria. Maria comprou pão. Falaria essa frase para eles e depois colocaria a frase com pronome. Maria foi à padaria. Aí, perguntaria: qual é desses pronomes que eu colocaria para não repetir o nome de Maria? Esperaria, as respostas deles e falaria. O pronome ela seria colocado aqui sem prejuízo nenhum e continuaria se referindo a Maria. Então, eu colocaria 2 frases, uma no singular e outra no plural, para que os alunos eles compreendam que os
pronomes eles podem vir tanto no pronome pessoal, singular, como pessoal, plural. Como é que nós construiria esse conhecimento? Apresentaria, né, a definição, né, depois de toda essa conversa, depois de toda essa introdução, apresentaria de forma simples e direta, da forma como eles realmente entendem, né, a linguagem que eles entendem, para que simplificasse, né, a forma que eles compreendessem o conteúdo. Falaria também sobre a primeira pessoa, né, que é quem fala, e o nós, né, quem fala e mais alguém. O nós quando eu falo nós, tem mais alguém comigo nessa história. Então, assim, apresentaria a primeira pessoa, né? Eu, nós. Eu e mais alguém. O nós acrescentaria mais alguém. Segunda pessoa, né? Tu com quem fala e vós com quem se fala, né? Apresentaria também a terceira pessoa, né? Do caso reto. Ele e ela, né? Eles e elas, no plural também, de quem se fala. Então, ligaria todos os pontos, né? Desde o que é pronome até todas as suas raízes, né? A prática e fixação. Proponho que eles façam uma atividade de substituição, né? Em um slide pronto, eu já traria, né, as frases, apresentaria, por exemplo, Maria gosta de sorvete, e pediria que os alunos a transformassem, substituindo Maria por ela, né? João e Paulo por eles, né? Para que eles utilizassem, né? E essa abordagem, ela permite que o aluno aplique o conteúdo imediatamente. Usaria também a sala de aula invertida, né? Onde eu explicaria para eles que eles iam fazer uma pesquisa sobre os pronomes, uma pesquisa mais aprofundada, né? E eles iam trazer na próxima aula o conhecimento que eles adquiriram através dessa pesquisa, iam fazer um breve resumo, iam relatar lá na sala, né? A partir dos relatos a gente ia ter uma ampla, né? Um amplo conhecimento, porque cada um ia contribuir, né? E aí usaria a sala de aula invertida. Pediria também, se eles tivessem acesso, né, ao computador, para eles fazerem apresentações no computador para apresentar em slide de forma clara, coesa, né? Utilizaria também a gamificação. A gamificação ela nos ajuda bastante, principalmente para aqueles alunos que possuem alguma dificuldade de aprendizagem, né? Onde eu usaria o WordDAO. O WordDAO é um aplicativo riquíssimo, né? Ele tem jogos, quiz, né? Tem todos os tipos de materiais que você queira e tem também como você adaptar o seu conteúdo lá no WordDAO. Você como professor, você vai lá, digita o que você quer exatamente, você manda o link para o aluno responde, depois o aluno lhe envia de volta, você tem aquele retorno de quantas questões o aluno acertou, de quanta pontuação os alunos tirou no jogo, né? Você tem uma pontuação lá que você coloca. Então, assim, daria esse retorno para o professor, né? Eu também gosto de apresentar exemplos conectados com a realidade daquele aluno, né? Eu gosto de pedir para eles colocarem a família, ou até mesmo eles, os amigos, naquela situação problema. Ao mesmo tempo que eu falo que Maria foi à sorveteria, eu posso muito bem trocar a Maria por eles mesmos. E aí, quando eles tá ali com o pai e a mãe, eu digo, ó, você e o seu pai, né, pode ser colocado no lugar da Maria. A Maria é só um nome fictício que a gente utiliza, mas vocês podem utilizar o de vocês para fazer. E assim também eu gosto de pedir para eles associarem o conteúdo à vida, né, cotidiana deles, né? Por exemplo, a vaca bebeu água, a vaca gosta de comer, né? Então, aplicaria para eles, né? A vaca bebeu água.
eu não preciso repetir a vaca de novo. Então, falaria para eles, bota só que ela gosta de comer. Simples, né? Claro e objetivo. Gosto também de explicar com explicações claras e repetidas para que eles consigam, através da explicação, né, entender e contextualizar juntamente comigo o conteúdo. Para os alunos com deficiência física, eu uso a comunicação aumentativa e alternativa. Se o aluno usa pictogramas e outro sistema de comunicação, eu incluo imagens, né, com pronomes no material. Isso permite que ele participe, né, ativamente da aula e das atividades, né, que eu acabei de falar sobre a gamificação, né. Se eu ver que o aluno está com alguma dificuldade, eu adapto o conteúdo, né. Às vezes, os autistas eles têm muita dificuldade com a escrita, então você tem ali as alternativas, você tem como colocar as alternativas para que eles diga para você qual é a alternativa, clica, aí já vem o retorno deles, né? Então, assim, a adaptação de conteúdo, ela, para um professor, ela é muito importante mesmo, né? Bom, os recursos didáticos, eu utilizo computador, slides, fichas de apoio, né? Eu utilizo também materiais, por exemplo, dados com perguntas. Utilizo também vários recursozinhos que eles mesmos preparam. Por exemplo, eu utilizo cartazes, né, com cartolina que eles fazem toda uma classificação, né, usaria também. E aí faria com que sempre eles vivenciassem, né, essa aprendizagem, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de preparar o meu plano de aula de forma assim, contextualizada. Depois que eu contextualizo, eu coloco na prática. Depois que eu coloco na prática, eu tenho lá outro estímulo de resposta. Quando ele vem com o estímulo de resposta, eu já sei quem conseguiu absorver o conteúdo e quem não. Então, a partir daquele momento, eu consigo fazer uma readaptação com aqueles que não absorveram o conteúdo. Bom, de forma prática, né, aquela fichinha de apoio, né, uma fichinha de apoio que sempre eu carrego comigo. Se não tiver impressa, eu coloco no meu caderno mesmo, né, de avaliação, de planejamento, né. Estruturo também os recursos, né, preparo o meu plano, né, de forma clara, coesa, para que possa me ajudar também e aprendo junto com eles também, porque eles sempre tragam consigo aprendizagem que você pode levar para a sua vida. E aí, nessa forma, entra a avaliação. Como é que eu avalio meus alunos? Os meus alunos, a partir do momento que eles entram na sala de aula, eu já começo a avaliar eles, né? Onde eles vão me trazer o conhecimento prévio e aí eu tenho o diagnóstico. Sei exatamente quem já conhece alguma coisa, quem não sabe nada sobre aquele assunto, quem já tem mais ou menos uma ideia, mas não fixou ainda. Então, depois da avaliação diagnóstica, eu entro com o conteúdo e faço, né, a avaliação formativa, que é onde eu faço aquele percurso, né, aquela sequência. Aí, depois daquela sequência, vem a atividade, né, a atividade onde você vai a qualitativa, a qualitativa e a quantitativa, onde através de provas, exames, você consegue identificar se o aluno realmente fixou aquele conhecimento, né? Então, aí faço uma atividade final e caso eu tenha algum aluno que tenha alguma dúvida, né, eu gosto de estar sempre ajudando, né, em outras ocasiões. Por exemplo, passo um trabalho para casa, né, para fixar alguma coisa, para tentar, né, fazer com que aquele aluno consiga as habilidades e se desenvolver aqueles conteúdos. Eu encerro a minha aula com um breve resumo, né, retomando o conceito, né, principal, por exemplo, o que é o pronome, quais são os pronomes, né, os pronomes servem para quê, o que eles substituem, né. Gosto também de falar para eles que
quando eu falo que um pronome, que o pronome, ele substitui o substantivo, eu tenho que saber também se meus alunos sabem o que é substantivo. Então, assim, se ele souber o que é substantivo, eu pego, né? Eu pego e passo. Agora, se não, tem que falar também sobre o que é o substantivo, porque eu não tenho como eu chegar na sala de aula, falar que, o pronome substitui o substantivo é nome. Sim. E aí, se o aluno não tiver aquela ideia, né, como é que faz? Bom, a metodologia que eu utilizo é uma metodologia ativa, é uma metodologia participativa, né? O meu aluno, ele é protagonista, né? Nós juntos, nós construímos o conhecimento, né? Eu utilizo recursos visuais, audiovisuais, recortes, todos materiais concretos. Eu utilizo também, gosto bastante de utilizar também a tecnologia, que ela está aí, né, ao nosso alcance para a gente construir um conhecimento. Gostaria também de falar sobre o quanto é importante o professor ele se especializar em todas essas áreas, né, em todas essas inovações que tem aí, né? Eu, como professora, eu todo ano estou fazendo cursos, estou indo em congressos, estou indo participando de seminários, onde esses seminários e esses cursos, eles me fortalecem como professor, né? Porque as metodologias ativas, elas estão vindo agora bem recente. Gamificação, computadores, tudo é tão novo. Então, assim, eu queria falar que é muito importante o professor, ele continuar se especializando, continuar construindo esse conhecimento, porque nós precisamos e necessitamos desse conhecimento. Queria agradecer a atenção. Muito obrigada. Bom, e é isso.